Hello, amigos! Vocês estão bem? Gente do céu, vamos pro segundo vídeo do canal. No vídeo anterior, eu falei da minha história, né? Na verdade, eu resumi em 3 pontos importantes que aconteceram. Se você não viu esse vídeo, volta lá, o link tá aqui em algum lugar que ainda não sei aonde, mas dá uma olhadinha aqui no primeiro vídeo do canal para você entender a história. E hoje eu quero explicar um pouquinho mais, né? Eu acredito que muitos ficaram curiosos em relação ao primeiro ponto, que é eu ter crescido sem mãe. Então, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho mais de como foi essa experiência, como que eu cresci sem mãe, o que que aconteceu. Enfim, bora lá! Então, tudo aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade. A minha mãe, ela faleceu. E o motivo da morte dela, ninguém sabe. Eu tinha 3 anos na época, né? E assim, foi tão traumatizante esse momento que... Calma! Calma que eu não posso chorar agora. Acabei de começar. Pera lá. Pera. Voltei, vamos lá. E assim, foi um trauma muito grande na minha vida, a morte da minha mãe. Eu consigo me lembrar exatamente do que aconteceu quando ela faleceu. Eu tenho flashes na minha cabeça, sabe quando você tem aqueles flashes? Então, eu lembro que eu tava no jardim, a gente morava na casa dos patrões da minha mãe. Eu lembro que eu estava no jardim e a minha mãe, ela saiu, mas antes dela ir embora, ela veio até a mim, me deu um beijo e ela me chamava de docinho de coco. Não me pergunte como que eu lembro disso, que eu juro por tudo que é de mais sagrado que eu não estou mentindo, não estou inventando. E a partir do docinho de coco, talvez alguma tia minha tenha me falado que ela me chamava assim. Mas eu tenho na minha memória que isso aconteceu. E aí eu lembro que eu estava no jardim, a minha mãe saiu e passou o dia, ela não voltou. E o dia foi passando, foi anoitecendo e nada da minha mãe voltar. Até que eu lembro que começou a chegar parentes meus. Começou a vir minha tia e mais alguém, não lembro. Mas eu sei que vieram parentes meus à noite. E eu lembro que eu dormi. E quando eu acordei, eu estava num carro. E tava indo, tava num carro. Não sabia por quê, não sabia pra onde, mas eu estava num carro. E aí, a gente estava indo, na verdade, pro cemitério. Então, na verdade, a gente estava indo pro cemitério. E eu lembro que eu andei, e chegou um momento que eu parei, eu olhei pra baixo, e a minha mãe tava lá, no caixão. E eu lembro que ela tinha um monte de pintinhas no rosto. E eu ficava pensando, por que minha mãe tá com um monte de pintinhas no rosto? E por que ela tá deitada nesse lugar? Eu não entendia, né? Eu só tinha 3 anos. E essa é a única lembrança que eu tenho dela. O dia que ela morreu é o único dia que eu tenho dela guardado na minha mente. Depois que a minha mãe faleceu, eu fui morar com a minha tia. Eu não vou citar nomes, então eu vou definir como tia 1. Então, eu fui morar com essa minha tia, ela tinha a família dela, né, marido, filhos, e essa tia, ela me criou até 9 anos de idade, se eu não me engano. E o meu pai, eu não tive contato com ele nessa época, eu simplesmente não sabia nem se eu tinha pai ou se não tinha, de quem que eu era filha. Eu sei que eu perdi a minha mãe, morava com a minha tia. O motivo da morte da minha mãe: poderia ser um acidente, poderia ser uma doença, poderia ser uma tragédia, né? Inúmeras coisas. Mas a minha mãe faleceu por conta de um chá. Acreditem, amigos, ela faleceu por conta de um chá. Esse chá, ele é chamado chá de espirradeira. O que eu sei, que na verdade é o que as minhas tias me contaram e outras pessoas também, é que a minha mãe, ela fez esse chá de espirradeira, bebeu, e esse chá foi o que atacou o coração dela e fez ela vir a óbito. Agora, o motivo dela ter feito esse chá é desconhecido. Uns falam uma coisa, outros falam outra. O que eu sei, o que me contaram, é que a minha mãe, ela era muito vaidosa e ela pode ter feito esse chá com o intuito de emagrecer. E a outra versão do motivo é porque ela estava grávida e ela fez esse chá para abortar. E assim, se você pesquisar em relação a esse chá e tudo e tal, de fato, esse chá, ele é muito perigoso, ele é muito venenoso. E por que ela fez isso?
Só Deus sabe. Acreditem, amigos, eu perdi a minha mãe por conta de um chá. Qual que é o sentido disso? Eu também não sei. Tomou um chá e morreu. Então essa é a história da minha mãe, de como eu a perdi com 3 anos. E me desculpem aí eu ter me emocionado, mas é muito difícil, sabe? Eu evito falar. Geralmente, quando alguém toca no assunto, ah, você não tem mãe, não tem pai, ninguém pergunta porque é um assunto delicado, né? Então, no meu caso, as pessoas não costumam me perguntar qual foi a causa da morte da minha mãe ou nada do tipo. Simplesmente pedem desculpa por ter tocado no assunto e vida que segue. Então, eu não costumo falar da minha mãe, eu não costumo contar a minha história. Só quem sabe, sabe. Quem não sabe, sabe que eu não tenho pais e pronto, acabou. Então, eu vim aqui abrir meu coração, dividir com vocês a minha história. É realmente um ato de coragem, porque há muito tempo que eu não falo da minha mãe. Então, é muito difícil conter a emoção. Então, me desculpem, mas é isso. Se vocês tiverem dúvidas ou quiser comentar alguma coisa, uma palavra de carinho, vou ler todos os comentários, tá? E também, se quiserem me seguir no Instagram, estou iniciando ou reiniciando nessa vida de blogueira, né? Então, o apoio de vocês é muito, muito importante. Então, obrigada a todo mundo e até o próximo vídeo.